Boa tarde a todos, né? Hoje eu quero trazer para vocês, né, uma palavra do Senhor para que nós possamos refletir um pouquinho, né, o que o Senhor vem falar no nosso coração nessa tarde, né? E vamos citar um pouquinho, né, bem breve, da história do nosso irmão na fé, amém? Então vamos ler a passagem em Êxodo 5, que diz assim: Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós, com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras, e ide a vossas cargas? E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vos fazeis abandonar as suas cargas. Então, depois disso, o Faraó decide afligir os israelitas. Portanto, deu uma ordem Faraó aquele mesmo dia aos exaustores do povo e seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo, para fazerem tijolos como fizessem anteriormente anteontem. Vão eles mesmos fazer, os mesmos colham palha para si. E poreis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, e nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrificamos ao nosso Deus. Agravem o serviço sobre esses homens, para que ocupem nele e não confiem com palavras de mentira. Então saíram os exaustores, os povos e oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz o Faraó: Eu vos falei, não vos darei a palha, e de vós mesmo tornai a palha onde achais, porque nada diminuirá do vosso serviço. E todo o povo se espalhou na terra do Egito, a colher o restolho em lugar da palha. E os exaustores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia como havia para. E foram açoitados. Os oficiais, o filho de Israel, aos exaustores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Porque não acabaste a vossa tarefa anteontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram ao Faraó, dizendo: Por que fazes assim aos teus servos? Palha não dá aos seus servos, e nos dizem: Fazer tijolo, e eis que os teus servos são açoitados? Porém o teu povo tem culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Vós sois ociosos. Vamos sacrificar ao nosso Deus. Ide agora, pois, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, darei a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se a aflição, porquanto se dizia: Nada diminuiremos dos vossos tijolos, da tarefa do seu dia a dia. Os israelitas então vão até Moisés e Arão, que estavam de frente, e se queixam quando saiu o Faraó. Bem, até aqui nós vamos dizer hoje sobre um pouquinho da história de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um menino escolhido que na terra, na época do povo de Israel, estavam nascendo meninos e houve um decreto de morte, porque Faraó soube, que os meninos poderiam libertar o povo, viu que aquele povo estava crescendo, então ele fez um decreto que todo menino que nasce, toda criança que nascesse menino, fosse jogado ao Nilo e fosse morto, porque daí eles não conseguiriam fugir, da escravidão do qual eles estavam debaixo de Faraó. E houve esse decreto, e Moisés passou o processo, de a mãe de Joquebede escondê-lo durante alguns meses, para que ele não fosse descoberto até o seu nascimento, no qual Moisés ele chega
até o palácio, né? E ele é acolhido pela filha de Faraó, no qual encontrou ele no Nilo, né? O nome Moisés, significado tirado das águas, né? Origem hebraico. Ele era filho de Arão e Joquebede, que eram da tribo de Levi, né? Moisés então passou 40 anos dentro do palácio. E depois que tudo isso aconteceu, né? Aconteceu uma necessidade de Moisés de descobrir as suas origens. E quando ele descobriu, soube que o seu povo estava sendo afligido, né? Moisés lutou contra, né, o povo egípcio, né, no qual ele assassinou um egípcio e teve que fugir ao deserto. Assim diz a palavra do Senhor. E nesse momento ele passou 40 anos também em Midian, e retornando de Midian, conduzido pela voz de Deus, no qual o chamou novamente para a tua missão, né, no qual ele estava em preparação no palácio, depois em preparação no deserto. Moisés foi conduzido novamente ao Egito para resgatar o seu povo para a terra prometida. E quando nós vemos esse cenário, né, qual Deus manda Moisés e Arão diante de Faraó, pedindo para que ele liberte o teu povo, para que eles possam celebrar uma festa no deserto, e Faraó tranca o teu coração, nós vemos a mão de Deus trabalhando em favor do teu povo, né? O povo de Israel naquele tempo passou muito tempo debaixo das mãos de Faraó, né? Só que através do clamor, Labassu e Canta Lamanai, nós vimos que o Senhor começa a operar no meio do teu povo, né? Assim nas nossas vidas, nós muitas vezes, aqueles que vieram do Egito e não conhecem o Senhor e começam a entrar na presença do Senhor, quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós começamos a clamar o Senhor movimenta Labassu e Canta Lamanai a nossa situação, a nossa história. Muitas vezes nós não temos resposta imediata, mas o Senhor, ele trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que o temem, assim diz a palavra do Senhor. E nós vimos aqui que quando o povo clamava o Senhor chegou com mão forte sobre o Egito, né? Através da vida de Arão e de Moisés, né? Moisés, ele tinha dificuldade de falar, né? Então Deus colocou Arão para auxiliá-lo, né? Então muitas das vezes nós estamos diante de um conflito na nossa vida, né, que nós não sabemos resolver e nem podemos resolver com nossas mãos, mas o Senhor, ele envia socorro, ele envia ajuda, Labassu e Canta Lamanai, e ele faz o rebuliço, Labassu e Canta Lamanai, para salvar o seu povo e tirar o seu povo da escravidão. Porque Faraó naquele momento ele foi avisado, mas ele não quis soltar o povo de Israel. Porque Faraó não quis soltar o povo de Israel? Porque para ele era lucro, porque na verdade ele estava vivendo e sobrevivendo da escravidão do povo de Israel. Enquanto o povo trabalhava, ele recebia as vitórias. Enquanto o povo trabalhava, ele colhia do que o povo plantava. E o Senhor, vendo essa injustiça, entrou com mão forte para liberar o teu povo dessa escravidão. Porque a palavra do Senhor, ela fala assim, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas muitas das vezes nós estamos plantando, nós estamos semeando, Labassu e Canta Lamanai, mas nós não estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando. Por quê? Porque é uma ação do inimigo, Labassu e Canta Lamanai, contra as nossas vidas, que não deixa a gente colher o que a gente plantou. Porque o inimigo está agindo ao contrário. E ele está se beneficiando com o que nós estamos plantando. Mesmo nós plantando semente bem, às vezes nós recebemos coisas ruins. Assim estava acontecendo com o povo do Egito, né? Nessa tarde eu quero falar para você que tem plantado, que tem buscado Labassu e Canta Lamanai na presença do Senhor, que tem plantado bem, que tem plantado coisas boas, mas muitas vezes não está vendo a colheita, Labassu e Canta Lamanai. Continue clamando, Labassu e Canta Lamanai, porque o Senhor vai trabalhar em teu favor. O Senhor vai operar Labassu e Canta Lamanai em teu favor, porque assim foi com o povo de Israel. No momento que ele achava que não tinha mais esperança, o Senhor entrou com mão forte. E Faraó tinha um coração duro, não aceitava que o povo fosse liberto, porque para ele era benefício que o povo estivesse debaixo das mãos dele, porque ele recebia
né? Ele comia e vivia do que o povo plantava. E o povo cegamente, né, acabava aceitando, se sujeitava àquela situação. Só que quando Deus entra na vida de alguém, quando Deus abre os olhos espirituais e faz as pessoas entender que ela não necessita daquilo que o inimigo está colocando na vida dela, ela sai do comodismo e toma uma posição entendendo que a vida dela pode ser diferente, que Deus tem algo maior na vida dela, que Deus tem uma terra prometida, que tem a salvação para a vida dela, que tem a presença de Jesus e as bênçãos do Senhor estão sobre a vida dela, e ela começa a tomar uma posição, o inimigo ele começa a se levantar contra essas vidas. Então muitas das vezes nós temos que estar clamando debaixo das potentes mãos do Senhor, porque assim o Senhor trabalhou naquele meio, naquele povo de Israel, e assim o Senhor ainda opera hoje. Labaçu e canta lamanai, porque se houver uma necessidade, o Senhor cuida, porque o Senhor cuidou daquele povo no deserto, cuidou das roupas, da alimentação, cuidou de toda a trajetória que eles passaram pelo deserto, e todo momento o Senhor estava ali, só que o povo não estava sabendo clamar ao Senhor. O povo não conhecia o verdadeiro Deus, e quando eles começaram a buscar o Senhor verdadeiramente, eles começaram a ver a ação de Deus. E Faraó, chega um momento que ele passa pelas pragas, porque o Senhor colocou a mão sobre a vida de Faraó, porque Faraó foi avisado várias vezes por Moisés, por Arão, né, que ele teria que libertar o povo, mas ele trancou o coração. E quando as pessoas sabem que o Senhor tem algo na tua vida e tranca o coração para te ajudar, e tranca o coração para fazer o que Deus quer, o Senhor começa a operar e começa a tratar com aquelas pessoas. E assim foi na vida de Faraó. Ele só soltou a partir do momento que ele viu que ele não suportaria mais a mão do Senhor contra ele, porque as pessoas acham que estão lutando contra você, mas estão lutando contra o Deus Todo-Poderoso. Porque quando o Faraó olhou para Moisés, que ele conhecia, e para Arão, ele falou assim: esse povo não pode comigo, Labaçuia, porque eles se achavam um Deus. Mas quando ele viu Labaçu e canta Lamanai, que eles não estavam sozinhos, Recalamanabassuia, que o Deus poderoso estavam com ele, caminhando Labaçu e trabalhando em favor do povo, e que se ele não soltasse Labaçu e canta Lamanai, o povo de Deus, para ser livre, Labaçuia, e com o que eles tinham trabalhado, com a recompensa do que eles tinham trabalhado, para que eles pudessem adorar a Deus e fossem libertos daquela escravidão, a mão de Deus iria pesar sobre a vida dele. Então veio as 10 pragas que todos nós conhecemos. E Faraó, ele liberta o povo. Não porque Faraó era bonzinho, Labaçu e canta Lamanai, mas porque Faraó viu que eles não estavam lutando sozinhos e que Deus estava a favor daquele povo, Labaçu e canta Lamanai. Às vezes as pessoas olham para você e falam: quem é esse povo para me afrontar? Labaçu e canta Lamanai. São tão pequenininhos, Labaçu e canta Lamanai. Assim também foi com Elias, quando foi diante de Jezabel. Falou: quem é esse profetinha aí para se levantar contra a minha vida? Labaçu e canta Lamanai. O inimigo, ele nunca vai usar alguém que esteja num cargo menor que você, ou no mesmo cargo que você, para te afrontar. Ele sempre vai usar alguém que esteja num patamar maior, Labaçuia, porque ele é injusto, ele é infiel e ele é covarde, Labaçu e canta Lamanai. Mas saiba que Deus está contigo nessa peleja, Labaçuia. Não temas, diz o Senhor. Não te assombre, diz o Senhor. Porque eu sou Deus que resgata o meu povo e cuido do meu povo. E entro com mão forte, Labaçu e canta Lamanai, para fazer a minha obra, Labaçu e canta, para fazer a minha vontade, o meu querer diante da tua vida, diz o Senhor para você nessa tarde. E o Senhor começou a trabalhar diante daquele povo. E os olhos do Faraó teve que ver que Deus era poderoso. Até o momento que Faraó, ele se arrepende de ter libertado o povo e vai atrás novamente do povo. As perseguições muitas das vezes são grandes. A gente pensa que nós estamos em alguns momentos tranquilos e nós percebemos que novamente vem aquela mesma perseguição, porque o inimigo, ele nunca vai desistir. Labaçu e canta Lamanai.
de colocar você como escravo. O inimigo, ele nunca vai desistir de perder a tua alma no celeiro dele. Porque quando ele vê que Deus está trabalhando na tua vida, que Deus está mudando a tua história, ele sempre vai atrás. Por isso você passa tanta perseguição, por isso você passa tanta afronta, Labaçu e canta. Mas saiba que como aquele povo de Israel passou no Mar Vermelho, Labaçu e canta, Lamanai, você vai passar sobre esse mar, Labaçu e canta, Lamanai. O Senhor vai abrir o mar, Labaçu, é para você passar, Labaçu e canta, Lamanai. E seus inimigos serão engolidos, Labaçu e canta, pelo poder de Deus, e não poderão te alcançar, diz o Senhor para você nessa hora, Labaçuia, porque o Senhor, quando ele faz uma promessa, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Labaçuia, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando o Senhor chamou Moisés para libertar aquele povo e falou para aquele povo que ia tirá-lo, Labaçuia, da escravidão até a terra prometida, o Senhor foi fiel em todo momento. Labaçuia. Alguns não entraram na terra por murmuração, porque desistiram, mas o Senhor fala nessa tarde: não desista, porque eu sou Deus, Labaçu e canta, Lamanai, que muda a história, Labaçu e canta, Lamanai, Alamanabaçu e canta, Labaçu, que tira a escravidão, que liberta, Labaçu, de todo o mal da tua vida. E a promessa que o Senhor fez, ele vai cumprir, vai se concretizar na tua vida, assim diz o Senhor. Nós passamos por processo, assim como Moisés passou, como aquele povo de Israel passou. Mas nós temos que entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele é Deus fiel, que muda a história. Independente daqueles que têm te afligido, dos problemas que têm afligido a tua casa, o teu coração, creia somente que Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu na tua vida. E quando Deus cumprir, quando Deus te levantar para fazer, para colocar onde ele quer que você esteja, o inimigo não vai conseguir te alcançar. Nós passamos processos para que nós possamos estar em preparação, para que aquilo que Deus tem na nossa vida, nós podemos ter estrutura para continuar perseverando na presença de Deus. Porque cada vez que nós subimos um degrau, nós estamos com desafios maiores. Nós temos que ter um conhecimento maior, nós temos que ter um suporte maior, para que nós possamos permanecer de pé naquele degrau. Então tudo que nós passamos na nossa vida, que o Senhor permite, é propósito do Senhor. Porque as coisas do Senhor não vêm fácil. Labaçu e canta, Lamanai. O inimigo, ele propõe as coisas fáceis para você. Mas o Senhor não. O Senhor permite que você passe o processo. Porque o Senhor, ele quer o teu bem e ele quer te estruturar para o que ele quer colocar na tua mão. Então somente creia que cada processo que você tem passado é uma preparação de Deus, Labaçuia. Lembra de Davi quando estava no campo? Ele matou o urso, matou o leão, para que ele pudesse depois matar o gigante, para que pudesse depois ser rei de Israel, Labaçuia. Não foi do dia para a noite que Davi se levantou, mas ele estava em preparação, e o Senhor preparava, o Senhor cuidava, os olhos do Senhor estavam atentos com Davi, mesmo no momento que ele achava que estava solitário, mas o Senhor estava com ele. Assim foi o Moisés passando no deserto, o Senhor estava preparando para que ele pudesse cumprir a missão dele, de levar o povo até a terra prometida. Mesmo Moisés não entrando com o povo na terra aqui prometida, né? Moisés recebeu um céu de glória, né? Porque até no final da tua vida o seu corpo foi disputado, né? Mas o Senhor foi fiel com Moisés, mesmo ele, né, em alguns caminhos, devido à influência do povo, né, ter passado algumas situações, mas o Senhor foi fiel. Então continue fiel ao Senhor. Continue lutando, Labaçuia, pelo que o Senhor colocou na tua mão. Independente das circunstâncias, independente das perseguições, independente do que tem te oprimido. O Senhor fala nessa tarde. Continue perseverando na presença do Senhor. Porque o Senhor, ele é fiel e vai cumprir na tua vida. Amém? Fique na paz de Cristo e reflita nessa palavra nessa tarde em nome de Jesus.